Olá, pessoal. Eu volto na segunda parte da resenha do livro O Homem que Amava os Cachorros, de Leonardo Badura. Ontem nós interrompemos aqui a nossa atividade e volto agora. Bem, eu dizia que Badura descreve a cena do assassinato de Trotsky por Ramon Mercader, que se identificava a esse tempo como Jacques Monard. E essa descrição desse assassinato, nessa cena, o Trotsky ele conseguiu pressentir, né, o movimento do seu verdugo. E ele, então, pôde escapar. Escapar num primeiro momento. Aquele golpe iria levá-lo a óbito no dia seguinte. Contudo, ele ordena aos seus guardas que não matassem Ramon Mercader, porque ele deveria confessar ao mundo esse assassinato. Ele deveria dizer ao mundo que Stalin, que matou quase toda a sua família, também mandara matar. Isso foi feito, contudo, Jacques Monard nunca confessou que estava amando de Stalin. E nós vamos ver agora essa parte interessantíssima do livro, porque Jacques Monard ou Ramon Mercader, ele levava uma carta consigo. E nessa carta ele se dizia um trotskista e que, naquele momento, tentava assassinar Trotsky, porque Trotsky, juntamente com Hitler, iriam invadir a União Soviética. Portanto, esse era um rompimento com o trotskismo que o Jacques Monard, ou Ramon Mercader, estava fazendo. Veja que essa história foi construída pelo mentor de Jacques Monard, ou Ramon. Então, ele é poupado e pega 20 anos de prisão, pena máxima, no México. 20 anos de prisão, ele foi duramente torturado. Ele, quando se encontrou com Ivan na ilha de Cuba, na praia, ele tinha marcas dessas torturas. E ele, então, manteve um silêncio para o qual ele foi treinado. E 20 anos na prisão, depois ele volta para Cuba, volta para a União Soviética, onde ele é condecorado, claro. Condecorado, mas eram outros tempos. Eram outros tempos em que ele foi imensamente vigiado. E esse silêncio sempre foi exigido. E ele volta 20 anos depois, quando já não mais existiam Stalin e Beria. Esses dois teriam dito que ele não atravessaria o Atlântico. Então, veja. O Ramon Mercader, ele teria que ser, segundo os planos de Stalin, assassinado pela guarda de Trotsky. Isso mesmo. Não podia se deixar um fio solto. Essa é a expressão do mentor de Ramon Mercader. Stalin
planejou essa morte com detalhes, com requintes de crueldade, em que não haveria escapatória daquela fortaleza de Coiacã. Era, então, para que Ramon Mercader tivesse o fim de seus dias na própria fortaleza. Contudo, o Trotsky gritou aos guardas para que não o fizessem. Isso é importante porque nós tivemos a oportunidade de assistir o desenrolar desse plano. O livro de Padura, ele tem alguns limites, na minha opinião. Ele apresenta Ramon Mercader, um agente político, como esse carrasco que matou Trotsky, ele é nos apresentado como um homem profundamente humano. Humano ao demonstrar que, quando o seu cão, esse Borzoi, estava com câncer, as cenas em que ele cuida do cão, sente a morte, a proximidade da morte do cão, elas mostram um homem muito humano e, de certa forma, muito frustrado com a vida, porque ele não pôde criar a filha que ele teve com África, uma personagem que citei no início do outro vídeo. E ele, então, é nos apresentado como um homem profundamente humano, né? E o Mr. K, o seu mentor, também chamado Coxo, ele conta que Stalin tinha o verdadeiro plano. O plano era que Ramon Mercader matasse Trotsky e que os guarda-costas matassem ele. Esse plano do guia genial dos povos, assim era conhecido Stalin, também não deixaria vivo Mr. K, porque Mr. K foi preso em 1951 por ordem de Estado, cumpriu 12 anos de prisão, acusado de quê? De tentar envenenar o guia genial dos povos, Stalin. Veja que ninguém escapava do Stalin. Stalin era uma borracha que queria apagar a história. Apagar a história matando, criando calúnias e matando os personagens que poderiam fitá-lo e dizer: não foi bem assim que aconteceu a história. Eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês sobre esse livro extraordinário, porque o Padura, ele também se mostra deprimido e cético com o futuro socialista da humanidade. É isso. O livro é uma reflexão sobre quantas vidas foram desperdiçadas. Essa é a expressão falada pelo Padura. Quantas vidas foram desperdiçadas com essa utopia? Quanto sofrimento a humanidade passou? Quanto o personagem dele, Ivan,
vão, quanto eles tiveram que suportar de uma vida regrada, uma vida premida, exprimida nas dificuldades de uma ilha. Essas criaturas, e o destino dessas criaturas, ele chama essas criaturas de vítimas. É isso mesmo. Vítimas de um destino traçado por forças que ultrapassam a eles, que manipularam a eles. É como se eles se sentissem traídos, né? Traídos pelas utopias. E aí eles foram, então, envolvidos numa sina coletiva de Trotsky. Trotsky, que ele manda a puta que pariu. Essa, lá no final do livro, na penúltima página, ele diz que Trotsky vai a puta que pariu, com seu fanatismo, obcecado pela história. Então, Padura, ele diz, Padura, no seu personagem, o Ivan poderia viver tantos sonhos, né? Ter o resto da vida com a esposa que ele se separa e depois morre, a esposa que ele vai morrer de câncer. E ele, então, se lamenta, né, da história, desses personagens terem definido a história, inclusive a história em destino de outros. Mas aí Padura não nos deixa uma alternativa. Ou era o stalinismo, em que a ilha viveu sob o stalinismo, ou era o trotskismo, que nunca se realizou, porque Stalin assassinou esse genial condutor marxista Trotsky e todos os seus seguidores. E que mundo poderia haver que desse a Ivan uma chance? O capitalismo. O capitalismo, na sua fase imperialista, seria possível viver a bonança dos tempos? É uma reflexão que Padura deveria, então, desenvolver. Ele teria uma chance, talvez. Ele é um autor premiado, talvez saísse de Cuba, pudesse viver nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não deixaria de explorar o mundo. Os Estados Unidos não deixaria de massacrar os destinos da humanidade. Então, a reflexão em que culpa aos utopistas, assim chamados por Padura, é uma reflexão coxa, torta, como o mentor de Ramon Mercader. Contudo, o livro tem reflexões muito interessantes. Por exemplo, o aniversário de Trotsky, de 59 anos. Trotsky lembrou de Lenin, lembrou de Smirnov, que era um brilhante, alegre, lembrou dos companheiros todos. Ele conviveu com as melhores pessoas do mundo. Ele conviveu com os filhos tão dedicados à Revolução. Ele viu os filhos morrerem, né, amando de Stalin. Ele viu e recebeu notícias, né, do Nina, a primeira filha, do primeiro casamento, Zina suicidou, o Liova, que foi assassinado em França, e ele se trancou no quarto com Natália, e choraram lá 13 dias seguidos. Queriam.
Ele lembra-se de Blukin, que deu a arma a ele, ele se lembra de Tukhachevsky. Tukhachevsky era um general, era um Napoleão russo, que Trotsky construir o Exército Vermelho, teve com Tukhachevsky. Trotsky prendeu a família de Tukhachevsky, colocou um comunista à frente dele e disse: se você errar, sua família vai morrer. E obedeça, diga o que tem que se fazer a esse membro aqui do partido. E ele... O fato é que Tukhachevsky passou para o lado. Ele que era um general do czar, ele foi assassinado por Stalin e Hitler abriu uma champanhe. Falou: olha, o exército russo está acéfalo. Lembrou de Andrei Unin, que era um militante da Guerra Civil Espanhola, e vários outros. Então, ele mostra esse Trotsky cansado, Trotsky, mas que nunca desistiu do socialismo. Ele mostra um Trotsky que se lembrou que Stalin, certa vez, chegou ao Comitê Central e diz: Lenin me pediu veneno, porque estava paralisado, as secretárias que escreviam para ele, veio. E ele dizia: eu não dei veneno, nem. Veja que ideia maluca de Lenin. O Stalin envenenou Lenin também, sabe? Mas essa é uma reflexão do Trotsky, não dessa forma. Né? Ele diz, por exemplo, que o Stalin ele tinha feito um terror tão grande que até a própria família dele, né? Stalin era casado com uma moça que eu admirava, muito jovem, moça, né? A esposa, então, Nadia, Ali Luieva é o nome dela. Ela pega um revólver e suicida. E Trotsky vê Stalin do outro lado do revólver. Aquele tiro tinha do outro lado o Stalin. Bem, o Trotsky estava convencido de que Stalin, então, era esse terror que atingiu a própria esposa, o suicídio. Né? O suicídio de Mayakovsky. Mayakovsky era o poeta da Revolução. Mayakovsky, ele não tinha motivo para se suicidar, né? Motivos que não fossem motivos forçados, jogadas forçadas, como no xadrez. Ele faz um poema que foi musicado pelo Caetano Veloso, cantado pela Gal Costa, chamado O Amor. E ele pede que a ciência ressuscite a amada, né? E a ele, porque ele não viveu o que lhe cabia. Ele não viveu o que o socialismo poderia dar. Ele queria viver num mundo onde o homem não tivesse que brigar por um buraco na casa. E ele viveu os terrores, né, de Stalin e tira a própria vida. Stalin, engraçado ver, o Trotsky escreve um artigo sobre a morte de Mayakovsky, e Stalin ele se apressou em dizer: olha, não fui eu, ele suicidou. Né? Então, isso tudo mostra o
quanto Stalin era esse monstro. E veja, no livro também mostra os amigos de longas datas de Trotsky e os recentes. E um partido que surge nos Estados Unidos, né? E esse partido trotskista, ele vai criar uma cisão com Trotsky. Dois personagens em especial. Dois personagens, um amigo do Trotsky, o Max Shastman, e James Burhan. Esse James Burhan, ele vai romper com o trotskismo. E o Trotsky vai caracterizar muito bem esse rompimento. Um livro que ficou conhecido como Em Defesa do Marxismo. Ali tem um artigo que Trotsky nomeia de um arranhão a gangrena. Isso mesmo. Aquilo que parecia superficial, aquele rompimento que parecia um arranhão, ele evoluiria para uma gangrena. E James Burhan vai fazer essa trajetória do arranhão, uma traição descomunal. Ele vai escrever em 1941, assassinado em 1940, ou seja, um livro que vai fundar no capitalismo a ideia do empreendedorismo, a ideia de que os homens eles podem se libertar pela força do seu empreendimento, que o capitalismo era o mundo das oportunidades. Ele vai fundar toda essa ideia de que hoje existe, de eu vou fazer por mim, eu posso. O capitalismo ele não tem as peias para que me segurem. Ele vai escrever um livro chamado Revolução Gerencial. Isso vai gerar ao gerente isso, o gerente pode aquilo, o gerente. E ele, na verdade, ele vai trabalhar no departamento da CIA. Esses livros vão inundar o mundo. No Brasil, gerência, empreendedorismo, essa porcariada toda existe. Né? E veja, ele vai ser condecorado por ninguém menos que o Ronald Reagan. Pois esse foi um partidário do trotskismo. Esse fato é interessante porque, primeiro, aparece essa cisão no livro, né? E o Trotsky se lamenta não só da perda dos amigos. Né? Ele disse que Stalin tirou tudo. Stalin tirou os filhos, tirou o país, tirou tudo. Stalin tirou a cachorro. Né? Os cachorros, porque ele amava os cachorros. O livro se chama O Homem que Ama os Cachorros, para se referir a Ramon Mercader. Mas quem amava os cachorros não era só Ramon Mercader. Era, inclusive, o Padura. Padura ama os cachorros. O colapso de Cuba também aparece no livro de Padura. Afinal, Cuba, de 1994. Veja, nós tivemos queda do muro do Berlim, nós tivemos o desaparecimento da União Soviética em 91. E a crise em 94 em Cuba, ela é estrondosa. Porque Cuba, uma ilha, dependente da União Soviética. E veja, Cuba vai ser narrada como aquela que se precipita, aquela que cai. E isso vai ser mostrado através da vida de Cuba. Tem uma cena em que eles vão até a praia, né? E havia uma abertura, né?
E as pessoas faziam uma saída maciça de Cuba. Elas se jogavam ao mar a centenas, milhares. E elas, então, mulheres, crianças, né? Essa abertura de fronteira, as pessoas fugiam nos objetos flutuantes, né? E elas levavam o seu cansaço, a sua fome. Ele narra que Cuba era percorrida por bicicletas, pelo personagem dele. Bicicletas que eles iam de um lado a outro para que, no local que faltava energia elétrica, às vezes por 12 horas, né, eles pudessem ir à casa do amigo que ainda tinha energia elétrica para assistir um jogo de basquete, um jogo de beisebol. Eles gostam muito desse estilo de esporte. E eles viam os jogadores magros, né? Os comentadores também magros. Havia uma crise, de fato, uma crise que se abateu sobre Cuba, né, com o fim dessas utopias. Assim ele chama. Bem, o livro também mostra que Trotsky ele é confirmado nos seus prognósticos. Só Trotsky previu primeiro a burocracia, e o que essa burocracia faria, e a destruição que ela faria no movimento comunista mundial. E Trotsky, então, é confirmado nas suas pré-eleições com Khrushchev. Khrushchev, ao assumir o poder na União Soviética, no 20º Congresso do Partido Comunista, ele relata ao mundo os crimes de Stalin. E eles foram muito maiores, né, do que poderia se imaginar. Stalin, que tinha criado o culto à personalidade, né, que era o guia dos povos, na verdade, ele era tudo e muito mais do que Trotsky dizia que ele era. Isso foi confirmado em documentos históricos e até com a denúncia de Khrushchev no 20º Congresso. O fato é que Padura também se ressente desse stalinismo, do seu jeito. Ele fala de uma estética do stalinismo, a estética de um mundo feio. Ele diz que a beleza e o socialismo parecem que jogam em times rivais. Essa é a expressão que ele usa. Através dos seus personagens, eles vão conversando, né, vão dizendo que não há uma proximidade, né? O próprio mentor de Ramon Mercader diz que ele entra para a Tcheca, para a polícia política, porque ele queria 2 sapatos, né, ao ano. E, em outro momento, ele vai dizer que esses sapatos são de péssima qualidade, são muito duros, porque poderia fumar e ele poderia andar de carro para fazer as missões. Então, essa era uma premiação de poucos. Esse é um privilégio de poucos. Então, isso aparece no livro como ápice da ambição, um horizonte mesquinho. Então, o Khrushchev convida a Natália para ir à União Soviética, e Natália, né, ele convida a Natália para visitar Moscou, porque o marido dela já tinha sido assassinado por um gênio do mal, né, Stalin. Natália rechaça o convite, né? E o fato é que o livro mostra
os personagens como aqueles homens inteiramente frustrados na sua vida. Ramon Mercader não pôde criar a filha, Ramon Mercader achou que fazia o maior bem à humanidade ao assassinar Trotsky. E no fundo, eles blindam os náufragos do mundo. Eles se consideravam isso, náufragos. Eles se consideravam fantasmas, isso mesmo. Eles refletiam como se eles fossem não seres humanos, não pessoas que viveram aqui, né? Padura achou que Ivan iria se matar. E o próprio Ramon Mercader, ele se lamenta porque ele não pôde viver com a África, a mulher que ele amava, criar a filha. Ele não sabe o destino da filha ao certo. Então, é triste o final dessas personagens, né? Esse é um romance em que você pode ver o século XX num retrovisor. A imagem do retrovisor, ela foi criada pelo Frei Beto, que prefacia o livro. E é interessante porque o retrovisor ele não é uma imagem expansiva. Diz que o século pelo retrovisor, você pode ver a década de 20, 30, o desenrolar desses acontecimentos tão importantes, né? E um mundo que se dissolveu, o mundo de Berlim, né? Os processos de Moscou, os assassinatos, os gulags, a própria União Soviética que desaparece. E isso tudo está ali naquele livro. Né? São 3 histórias que elas se entrecruzam, né? Elas se interpassam. Você tem um cenário da União Soviética, você tem a Espanha, a Turquia, a França, México, com essas 3 histórias. O Padura nos deu um painel do século XX, a sua importância, a sua história do homem que amava os cachorros, expõe os dilemas que vivemos até hoje, nos dias atuais. Nós sofremos os reflexos disso tudo. Nós somos o resultado daquele encontro na praia com um homem e 2 borsóis. Um homem que era o assassino de Leon Trotsky. Leon Trotsky que poderia dar ao mundo, na sua experiência, uma perspectiva na guerra de 39 a 45. Um homem que poderia organizar o Partido Mundial através da parte internacional, que foi desbaratada depois. Esse homem extraordinário, ele teve a sua vida interrompida e a classe operária, de certa forma, ficou órfã. Ele carregava o marxismo. E o marxismo é essa esperança dos povos trabalhadores e dos trabalhadores do mundo. Eu me despeço e deixo aqui um forte abraço a todos. Até a próxima.